Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à oitava Jura, a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Então, com muita alegria e também com muito espírito, com um grande espírito de luta, que viemos aqui para fazer um debate sobre essa importante questão da reforma agrária popular relacionada à educação do campo. Então, para esse nosso evento, eu vou iniciar chamando o meu colega de mediação, o professor William Simões, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Olá, Boa boa noite, noite. William. Boa noite a todas e todos, a cada um e a cada uma que nos assiste nessa oitava jornada universitária em defesa da reforma agrária. Lembrando, né, Marluze, a jornada é uma atividade que acontece todo ano e ela tem o objetivo de pautar em todo o país, né, a importância da reforma agrária para a nossa sociedade, sobretudo também para o nosso público acadêmico, né, lembrando que esse é um evento que reafirma a reforma agrária como parte estruturante do nosso projeto de democratização da estrutura agrária, social, econômica, política do nosso país. Boa noite e um bom evento. E esse ano nós também, além de contar com a organização que acontece em todos os anos, né, da UFSC, dos movimentos sociais, como o MST, dos sindicatos, né, com presença forte do SINT, do Sindicato dos Profissionais da Educação. Esse ano nós conseguimos agrupar entidades também do Oeste Catarinense, né? Então, o IFC, Instituto Federal Catarinense, o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul e a Articulação Catarinense de Educação do Campo. Porém, para que esse evento aconteça, nós temos vários parceiros que também estão nos bastidores contribuindo, né, para esse nosso debate. Então, nós vamos chamar para vocês conhecer o professor Alessandro Eleutério, que é professor do IFSC de São Miguel do Oeste, o professor Maicon Fontanive, também do IFSC de São Miguel do Oeste, e também, que não se encontra aqui na tela, a professora Camila Munarini, que é do IFC de Abelardo Luz, o professor Elodir, que Lourenço, que também é do IFC de Abelardo Luz, e com o Jorge, que também está nos bastidores, né, fazendo essa transmissão para que vocês tenham aí conosco um belo evento. Né? Então, sejam todos e todas bem-vindas. Então, agora, para iniciar o nosso evento, nós vamos conversar com a professora Graziela Del Mônaco, que é uma das organizadoras da Jura Estadual e já organizou várias edições, né, em que nós participamos juntos, e ela vai contar para a gente um pouco a história da Jura aqui em Santa Catarina, né, no Brasil, porque esse é um evento nacional, mas também nas ações aqui de Santa Catarina. Então, muito obrigada, Graziela, seja bem-vinda ao nosso evento. Boa noite, Marlúcio, William, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Tão longe, tão perto, né? Esse momento da pandemia aí nos possibilita, né, fazer essas redes, né? Talvez seja isso, penso que seja isso que tem nos fortalecido aí, enquanto movimento também de educação do campo aqui no estado de Santa Catarina, né? A gente insistir, né, e persistir na luta e isso nos mantém mais unidos ainda, né? Então, hoje eu vim com a missão, aqui a tarefa, né, de representar a Universidade Federal de Santa Catarina, fazer essa saudação inicial para essa abertura da oitava Jura.
Uma satisfação muito grande a gente poder fazer, então, esse ano, de forma tão articulada com com o IFC, com a Fronteira Sul, também com a FURB, né? A gente tem uma história na UFSC de desenvolver, junto com diversos grupos, né, que fazem parte e que discutem, né, a reforma agrária dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, também com a UDESC, né, fizemos já juras aí ao longo desses 8 anos, de diversas maneiras, né, os 2 últimos anos agora de forma remota. O ano passado a gente estava planejando uma jura, ao meu ver, que ia ser incrível, que era junto com a Feira da Reforma Agrária, né, que aí a pandemia adiou os nossos planos, né, a gente vai fazer isso ainda, vai acontecer. Mas eu queria retomar um pouco uma jura que a gente fez, que principalmente que o GECA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa de Educação do Campo e Agroecologia, a qual eu faço parte, também estou aqui representando, né, e que a gente fez junto com o TNT, com vários grupos da UFSC, que a gente fez um evento uma jura muito bonita em 2018, né, que culminou aí com uma audiência pública que realizamos junto aí com a Fronteira Sul, com todos os companheiros e as companheiras do Oeste Catarinense também. Aí eu aproveito, eu ia falar isso no início, né, mas eu aproveito para falar agora, né, que hoje é um dia de muita alegria mesmo, né, além da abertura da jura, né, nós tivemos à tarde, né, o lançamento do Núcleo de Educação do Campo da Secretaria de Educação aqui de Santa Catarina, e é um marco muito importante, né, do movimento de educação do campo, e hoje, então, é um dia para a gente celebrar, né, isso. O William estava aí de tarde, a Marluz também, né, e foi um momento muito importante, né, que vai marcar aí para fortalecimento da educação do campo, certamente, em Santa Catarina, né. Bom, aí, acho que para eu não ficar prolongando muito a minha fala aqui, eu acho que vale a pena, né, quando a gente fala da jura, a gente pensar em algumas coisas, né, eu estava com as minhas companheiras de JECA, assim, o que a gente não pode esquecer jamais, que a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala da jura, né, então, a gente já foi falado, né, assim, que a gente não pode esquecer do massacre do Eldorado de Carajás, que esse ano completa 25 anos, né, uma questão que é muito importante, que a gente tem que pensar e talvez traz para a gente a jura com essa força que a gente tem, né, o Pronera, e acho que em números a gente precisa sempre lembrar esse programa que está, né, ameaçado aí, né, se extinguindo, né, nesse desgoverno que a gente está vivendo, né, então, olha, dados aí que a gente tem a partir do FONEC, né, que o Pronera formou de 98 a 2011, possibilitou a execução de 320 cursos. Desses, né, formaram-se, então, envolvendo 82 instituições, 38 organizações, né, e nesse período formou mais de 160 mil pessoas. Dessas, muitas pessoas hoje compõem os quadros aí dentro das nossas universidades, então a jura, acho que a gente sempre tem que pensar, né, que tem um pé importante aí, né, um start, um início importante a partir daí dessa conquista, né, dos povos aí do campo, né. A outra questão que eu acho que a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala da jura é o que possibilita essa jornada, né, possibilita que dentro das universidades, das outras instituições de ensino, né, sejam os grupos que discutem, que lutam, enfim, que ensinam, né, que estão aí inseridos de alguma maneira, envolvidos aí com a questão da reforma agrária, possam se encontrar, né, mas não só como um evento acadêmico, né, científico, mas fundamentalmente como um momento de mostrar para a comunidade universitária, né, para a comunidade externa, né, a qual a universidade também precisa estar junto sempre, né, o que é a reforma agrária, a importância da luta pela reforma agrária em nosso país, né, mas aí, fundamentalmente, o que a gente não pode esquecer, o que a jura nos faz sempre pensar, que isso só se faz quando a gente está junto com movimentos sociais, né, então, é uma oportunidade, né, dos movimentos estarem junto e a gente fazer esse debate coletivamente, né.
Por fim, a gente não pode esquecer que a gente precisa derrubar esse governo, né? Então, que a Jura seja também um espaço, um momento para a gente debater esse terrível momento que a gente está vivendo, o que a gente quer superar e jogar nas profundezas esse desgoverno que a gente tem. Então, com isso, eu passo a palavra, então, para os meus companheiros e que vocês tenham aí um excelente evento. E que a Jura vai continuar ao longo de meses, né? E a gente vai divulgando aí nas redes sociais as outras atividades que vão acontecer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Grazi. Muito obrigada pelas suas palavras, né? E vamos continuar essa parceria ao longo deste ano e muitos outros anos, né? Então, agora eu passo a palavra para o William, que vai anunciar o nosso momento de mística, né, do início da nossa Jura. É com você, William. O tema da nossa atividade hoje é questão agrária e educação do campo em tempos de retrocesso, resistir e esperançar. Nós estamos aqui hoje convocando lutadores e lutadoras para que façamos a diferença e tracemos juntos, né, a utopia da luta pela reforma agrária neste país. Eu começo, antes de anunciar o vídeo, trazendo aqui um trechinho da poesia do padre Ivo Pedroro, que diz assim: eu sinto o cheiro da terra, que a natureza esparrama, misto de sangue e suor. Eu tenho o cheiro da terra, no rosto, na alma, nas mãos. Eu amo o cheiro da terra, esse amor que me arde no peito, revolta-me a injustiça. A expulsão eu não aceito. Multirão e coletivo são nosso único jeito. De sonhar um mundo novo, todos nós temos direito. Na luta pela reforma agrária. Vamos ver. Trazemos o vídeo para vocês. Araucária, senhora da terra, da qual provém a vida. Os seus frutos alimentaram os pássaros e os filhos e filhas da terra. Bendito seja o pinhão, que matou a fome caigangue, a fome guarani, a fome laclanô. Alimentou o povo caboclo na guerra do contestado. E sobre o gibão, no barraco de lona preta, nutriu a gente sem terra. É símbolo de resistência de um povo guerreiro, de um povo que luta. Bendito seja o fogo, que aquece na noite fria. Fogo sagrado, ancestral, que mantém viva as memórias dos dias de luta, que nos relembra das chamas que consumiam a ponte, bravamente enfrentadas e abafadas por mulheres de coragem, mulheres de luta, mulheres sem terra. Foi dia 25 de maio que nós ocupamos a área em Abelardo Luz, se organizamos um tempinho antes, né, como é que nós ia fazer. E chegamos na fazenda a 1h30 da madrugada com o caminhão, com essas famílias que estão aqui junto comigo, e passamos a ponte, subimos na fazenda e encontramos os pistoleiros na fazenda. Eles perguntaram o que nós fomos fazer lá, né? Nós falamos que tinha ido tirar erva, que nós era herveiro. Daí eles voltaram para o lado do quartel de Palmas e nós viramos de volta. As famílias se preparavam para fazer a ocupação. Improvisaram acampamentos de carroça e carretão. Lá partiam com ansiedade, deixando suas famílias em solidão. Partimos tarde da noite, numa grande multidão. Haviam vários caminhões para fazer a ocupação. Chegamos perto da ponte, de longe o avistamos. Fogo no meio da ponte, tão rápido desembarcamos. Pegamos uns ramos verdes e o fogo apagamos. Viemos lá, tinha aquele fogo na ponte com sabugo, óleo, teaser, e daí nós estava todo mundo com medo de passar a ponte porque tinha uma bomba que ia estourar, ia cair a ponte e todo mundo ia morrer. E eu ainda quase caí no rio lá, se não era os meus companheiros me seguraram, eu tinha caído dentro do rio tirando vassoura para apagar o fogo. Mas era um fogo enorme. E daí nós não sabíamos se cruzava, voltava, o que nós fizemos? Continuemos, cruzemos, pulemos em 4, 5 companheiras, eu e a Lourito Rossi, Olindo Sudati, Pedro, meu irmão,
cruzemos ali, apagamos aquele fogo, quase que caímos dentro do rio, se queimamos todos os pés, ficamos muitos dias com os pés queimados, mas atravessamos a ponte. Atravessamos a ponte, encostamos o nosso caminhão do outro lado, daí foram passando caminhão, até que chegamos no local onde nós íamos. A gente passou e fizemos sinal para os caminhões virem, né? E foi isso que foi feito. Então, foi apagado o fogo e passado. Aí o povo já começou a tirar as madeiras, né? Para fazer os barracos. O povo era bem unido, né? Bem organizado. Teve gente que chegou lá e se ajoelhou na terra, né? E ergueu as mãos e agradeceu, né? Classe roceira e a classe operária, ansiosa espera a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária, saindo um projeto do chão brasileiro, de cada roceiro planta sua área, sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Esta grande crise que há tempo surgiu, maltrata o caboclo, ferindo seu brio. Dentro de um país rico e altaneiro, morrem brasileiros de fome e de frio. Em nossas manchetes ricas em imóveis, milhões de automóveis já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário vive apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Nosso lavrador que vive do chão só tem a metade de sua produção, porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. Os nossos roceiros vivem num dilema e o seu problema não tem solução, porque o ricaço que vive folgado acha que o projeto, se for assinado, estará ferindo a Constituição. A grande esperança que o povo conduz, pedindo a Jesus pela oração, pra guiar o pobre por onde ele trilha e cada família não faltar o pão. Que ele não deixe o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão. Povo unido jamais será vencido. Reforma agrária, essa luta é nossa. MST, agora é pra valer. Agora tem que ter. Agora nós vamos seguir para a nossa conversa, né, depois desse vídeo tão emocionante, né, mostrando a luta do MST aqui no nosso estado. Inclusive, gostaria de ressaltar que nós fizemos a abertura da Jura nesta semana, porque dia 25 de maio foi aniversário, né,
do MST e da primeira ocupação de terra de Santa Catarina. Então, essa data também tem um propósito, né? Antes de apresentar os nossos debatedores, né, a ideia aqui é fazer uma conversa com eles. Gostaria de falar que quem quiser fazer perguntas ou comentários durante aqui o nosso debate, pode fazer no chat do YouTube, que nós vamos respondendo à medida do possível, né? E os comentários também poderão ser colocados na tela durante as apresentações, tá? Então, está aberto para a participação de vocês. Então, agora, eu vou apresentar o professor Ricardo Scopel Velho, que é sociólogo, doutor em educação pela UFSC, é professor da área de sociologia do IFC de Rio do Sul, né, trabalhou num período junto comigo, né, tive o prazer de trabalhar com ele, de dividirmos aí nossas árduas tarefas no IFC de Abelardo Luz, né, com dessa perspectiva de trabalhar a educação do campo dentro de uma área de assentamentos de reforma agrária, né? Então, daqui a pouquinho ele vai falar um pouco com a gente. Olá, e eu vou apresentar nossa segunda convidada, a professora Edilaine Aparecida Vieira, que é assentada da Reforma Agrária, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, é professora e já foi diretora da Escola de Educação Básica Paulo Freire, lá no assentamento José Maria, em Abelardo Luz, Santa Catarina. Seja bem-vinda, Edilaine, que você esteja conosco hoje aqui, contribuindo com esse debate, a gente vai aproveitar bastante. Então, agora nós podemos encaminhar a fala do professor Ricardo, né, para o início do nosso debate, e depois a gente retoma com a professora Edilaine. Boa noite, companheirada. Estou muito feliz, muito honrado pelo convite que me foi feito para participar desse espaço de debate, de troca, de conversa hoje. Momento de embalar as crianças, os nenéns, aí os filhos das ocupações, né? De quem já nasceu na luta aí, seja antes da pandemia, seja depois. E falo isso porque ao ver o vídeo inicial, a gente reconhece muita gente aí, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo viu vários conhecidos, alguns se viram nesses lugarzinhos, tem gente que era nenenzinho igual esse que está no colo do William agora nessas ocupações, e hoje está aí com graduação, mestrado, doutorado, dando aula, alguns estudando, alguns se espalhando pelo mundo aí na construção da nossa revolução. Alguém falava aqui já nos nossos comentários, né, que debater a questão agrária no Brasil, debater a questão da educação no Brasil numa perspectiva crítica, necessariamente se impõe a esses a compreensão de como acontecem as transformações sociais. Na sociologia, né, Marluz, a gente chama isso de revolução, revoluções. Antigamente se falava mais, hoje em dia as pessoas usam outros termos, usam outras mediações, mas no fundo, do ponto de vista histórico, é necessário retomar e calibrar para o uso de quem está na luta pela educação e pela reforma agrária o conceito, a categoria de revolução. Muitos de nós chegamos a ter um certo receio de usar a palavra, porque, como alguns aqui bem sabem, né, a gente sofre perseguições, alguns de nós foram assassinados, alguns de nós, grande parte de quem eu vi aqui na lista que está comentando, tem 1, 2, 3, 4 processos por lutar pelo direito da classe trabalhadora. Então, vejam que interessante nós sofrermos as repressões do Estado, as repressões de uma sociedade que prioriza a vida do capital à vida humana. Então,
esse jura, como falava a Grazi, ele não se dá num espaço histórico-temporal comum. Nós passamos por um momento, como diz o tema da jornada, de retrocessos. E é preciso ser muito realista, é preciso ter os pés muito fincados no chão para a gente entender que esse contexto ele nos impõe uma série de desafios. E o primeiro deles é compreender a profundidade desse tempo histórico que a gente vive, a profundidade do problema, a profundidade do retrocesso. Porque falar apenas retrocesso é quase que um lugar comum para a classe trabalhadora. Desde que o capitalismo é capitalismo, o trabalhador vive em retrocesso, porque todos os dias o trabalhador tem que vender sua força de trabalho, tem que produzir alguma mercadoria, vender alguma mercadoria ou se vender enquanto mercadoria para sobreviver. Então, dentro do sistema capitalista, a vida do trabalhador é produzir a sua morte enquanto ser humano para produzir a vida do sistema, a vida do capital. E aí, quando a gente fala de educação, uma primeira abordagem é separá-la, e aí eu vou tematizar, inclusive, provocações para a gente poder conversar um pouco e para a gente poder usar isso depois nos espaços onde todos estamos inseridos. A educação é um processo muito mais amplo do que a escolarização. A educação é um processo humano de constituição e produção deste indivíduo social, certo? Pode parecer estranho para alguns, né? Mas a produção de um indivíduo social, o individualismo que o liberalismo vende, ele tem 150, 200 anos e ele é produto histórico das próprias relações burguesas e mercantis. O indivíduo, enquanto espécie, não existe. A gente necessariamente precisa ter relações com outros seres para produzir socialmente a nossa vida. Isso implica, portanto, entender relações comuns de produção. E para ter essas relações comuns é preciso haver educação, é preciso haver trocas de atividades de uns humanos com os outros para que aconteça a aprendizagem. Ou seja, por meio do trabalho, nós transformamos a natureza, produzimos materialmente a nossa existência, e para que isso se reproduza, essas relações, é preciso ter a educação, é preciso que esses seres se apropriem primeiro materialmente da natureza, e ao fazer isso se apropriem de conceitos, de categorias, de linguagem que viabilize uma perenização dessas relações de produção. E isso acontece desde que o ser humano é ser humano. Então, a educação é esse processo amplo de constituição de cada ser no ser humano. Outra coisa distinta dessa é a escolarização. A escola como uma instituição que muitas vezes nasceu apartada da vida social. Desde muito tempo, século IV, 5 antes da era cristã, já existiam escolas, mas elas exatamente eram instituições da elite, eram instituições de aprendizado, da escrita e da leitura, que era só para alguns da sociedade, não era para a sua totalidade. A universalização da instituição escolar, ela é muito recente. Ela também tem coisa de 2 ou 3 séculos, e ela já é fruto de uma esperança iluminista de transformar todos os indivíduos, agora já assim esse indivíduo social moderno, em cidadãos. Ou seja, que todos teriam direitos, que todos teriam liberdade, que todos teriam igualdade. Ou seja, é vendido isso como o conteúdo da Revolução Francesa, mas na verdade isso é o conteúdo das revoluções burguesas, das revoluções liberais, que precisavam libertar aqueles indivíduos da servidão feudal ou da escravidão, onde ainda persistiam relações escravistas, para que esse indivíduo pudesse se vender no mercado. Olha que interessante, a liberdade vendida pelo iluminismo, na qual a escola entrava como uma importante instituição, é parte da estruturação, da entificação das sociedades burguesas mercantis e, de forma desenvolvida, sociedades capitalistas. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque quando nós
fazemos a luta pela educação do campo, nós precisamos saber que a educação é algo muito mais amplo do que apenas a escola. E que quando lutamos pela escola para a educação do campo, nós precisamos saber que essa instituição escolar, ela também tem uma história, ela também tem uma perspectiva, ela também tem um caráter que é dado e vinculado a essas relações materiais capitalistas. O que nos impõe, portanto, mais um desafio, é um duplo desafio. Entender que nós precisamos lutar contra um sistema e contra um perfil escolar que muitas vezes, obviamente, por ser uma escola, uma instituição vinculada à sociedade capitalista, não favorece o amplo desenvolvimento das habilidades e de um processo de humanização voltado não para o mercado, mas sim para esse ser humano. E aí, fazendo essa distinção, a gente tem que entender, e aí o tem que entender é um processo, né? Precisamos debater, discutir, ler, criticar, fazer autocrítica e perceber que se queremos mudanças na escola, se queremos mudanças na educação do campo, a questão agrária, portanto, a reforma agrária, precisa ser abordada, porque a questão agrária, onde se insere a reforma agrária, é uma das principais bases, é um dos principais fundamentos da sociedade de mercado, é o principal meio de produção. A terra, o solo, é o principal meio de produção. Ainda, porque agora ela não é simplesmente mais um meio de subsistência, um meio de produção da vida de quem sobre ela está. Ela é um meio de produção vinculado a cadeias industriais de produção de mercadorias que vão para todo o planeta. Como disse a Marluce, né, a gente ficou um tempo ali em Abelardo Luz, na construção do campus do Instituto Federal Catarinense, lá em Abelardo Luz, que é uma luta antes, durante e depois, né, que merece ser contada essa história também. E nesse tempo que a gente está lá, a gente percebe como que toda aquela região, que vários daqui estão ali por perto, são sugados. E não só Abelardo Luz, São Miguel do Oeste também, Chapecó é o grande buraco negro disso, que é a agroindústria. Como que essas grandes empresas capitalistas se acoplam à questão agrária, portanto, à terra, e sugam toda a riqueza capaz do espaço agrário produzir. Inclusive, nossas crianças, nossos alunos, nossos jovens, nossos adultos são compelidos, olha o que eu estou dizendo, eles são compelidos a vender sua força de trabalho para poder produzir a sua vida. Viram assalariados dessas grandes mega indústrias do agronegócio, porque precisam viver. Agora, como construir resistências? Como construir alternativas? Como fazer com que essa nossa resistência, como está no título da nossa jornada, se transforme em algo que vá para além da resistência? Eu tenho dito para alguns colegas em algumas atividades que tenho feito nos últimos anos, é que eu estou mais cansado de resistir. Eu estou muito mais propenso a começar a atacar. Só que para atacar a gente precisa ter um exército, precisa ter equipamento, precisa ter treinamento, precisa ter uma estratégia. E para isso a gente precisa constituir todos esses meios para poder fazer um enfrentamento de ataque. E o que significa atacar? Primeira coisa, nós precisamos entender dos nossos inimigos. O nosso inimigo, claramente, é a forma capitalista de produzir a vida, porque ela não prioriza o ser humano. A pandemia potencializou isso. Nós estamos vendo e contando diariamente o número de mortos. E olha que maluquice que é isso. Vários de nós já cansaram de contar os mortos. Parece que a gente só está esperando chegar no 500 mil agora para poder contar de novo. Acabou de passar o 400, quando deu 100, ficou todo mundo apavorado, agora a gente vai esperar chegar no 500, e depois nós vamos esperar chegar no 1 milhão. Mas todo dia, 1.000, 2.000, 3.000, segundo os dados mais realistas, mais de 4.000 mortos por dia. E nós parece que naturalizamos, e não é por uma questão de vontade. Não vou mais olhar isso. Não, é porque a vida para o capital continua.
a vida para o capital continua. E para o trabalhador também, ele precisa vender sua força de trabalho, ele precisa sair às ruas, ele precisa pegar o ônibus, ele precisa pegar o metrô, ele precisa ir de bicicleta, de moto, porque senão ele não vai ter o salário no final do mês para poder comprar os seus meios de subsistência. Então, o sistema ele é cruel. E a reforma agrária e a educação, neste meio, são temáticas que devem se subordinar, a meu ver, obviamente, à constituição de uma estratégia global de transformação social. O velho Florestan Fernandes já dizia isso num livrinho de 1984. Ele dizia, ou a classe trabalhadora constrói uma estratégia global, ou ela não conseguirá enfrentar uma estratégia global do capital de a subjugar. Então, o que nos cabe como resistência? Cabe aprender com os nossos combates, cabe aprender que já tiveram outros antes de nós, que caíram, que tombaram e que lutaram até o fim. E a nossa jornada acontece no final de maio de 2021. Essa semana fazem 150 anos da Semana Sangrenta da Comuna de Paris. A Comuna de Paris está celebrando 150 anos da sua existência. E entre o dia 21 e 28 de maio daquele 1871, quase 20 mil comunardos, 20 mil trabalhadores tombaram nas paredes, nos paredões de Paris, porque a burguesia não podia aceitar que os trabalhadores de uma capital europeia tomassem a cidade e resolvessem fazer uma revolução. E massacraram os comunardos. Assim como na região do Contestado, onde grande maioria de nós aqui está ou esteve nesse momento, sabe que os 20 mil assassinados da Guerra do Contestado, que é, vamos dizer assim, quase um erro chamar de guerra, né? É um massacre do Contestado. Uma guerra pressupõe dois lados. E o lado dos trabalhadores não tinha como enfrentar militarmente. Mas resistiu bravamente. E também temos que aprender como que os nossos redutos, como que os nossos facões de madeira podem servir como ferramenta de resistência. Agora, na mesma semana que a gente faz a Jura, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra faz seu 36º aniversário, né? Como a Marluce lembrou e a Juliana lembrou aqui no chat. Ou seja, temos instrumentos, temos organizações, temos movimentos que produzem essa resistência e mais do que a resistência, produzem conquistas, produzem a construção de estratégias vitoriosas, de espaços materiais dessa vida diferente. São germes de uma nova sociedade. E é neste lugar que a educação do campo, em alguns espaços, consegue colocar sua semente. Ou seja, uma escola nova, num acampamento, uma escola construída, arrancada do Estado, um núcleo que se funda hoje à tarde. São pequenas vitórias, mas são pequenas vitórias que devem se submeter a uma estratégia global. É nesse sentido que nós precisamos colocar que só a escola não adianta. Ela precisa estar acoplada a esse conjunto de outras batalhas. E essas batalhas pressupõem estudar muito. Quem já trabalhou comigo sabe disso, os vários estudantes que estão aí, que a gente debate em vários lugares, estudar, entender como funciona o sistema, entender como funciona o nosso inimigo de classe, entender como que a gente aprende, como que o ser humano aprende. E o espaço escolar é um desses lugares. Agora, o movimento social educa muito mais. Uma ocupação, uma greve, uma organização estudantil, isto também é educativo. Uma atividade online, agora durante a pandemia, é parte da educação. Só que esta é uma educação de classe. Essa é uma educação revolucionária. É dessa que nós estamos precisando. E é contra esses nossos inimigos que a gente precisa se impor. E nem sempre isso se dá apenas de forma teórica, ou isso se dá apenas de forma, vamos dizer assim, racionalizada, né?
muitas vezes a gente precisa de poesia. E eu vou lembrar de uma poesia que eu trouxe do livrinho que eu ganhei da Expressão Popular, que chegou hoje, ó, da Comuna, 150 anos, que traz um poema do nosso Bertolt Brecht, em homenagem aos comunardos de 1871, e que eu tenho certeza que encaixa para a nossa jornada, para a nossa educação do campo, para a nossa luta pela reforma agrária. Diz ela: tendo em vista nossa fraqueza, foram feitas suas leis para nos avassalar. As leis não mais serão aceitas, visto que a vida de vassalo não dá para aturar. Tendo em vista que vocês nos ameaçam com fuzil e com canhão de grande porte, hoje ficou decidido: temeremos mais a miséria do que a morte. Tendo em vista que continuaremos com fome, se deixarmos que sigam nos roubando, mostraremos que somente uma vitrine nos separa do bom pão que nos está faltando. Tendo em vista que vocês nos ameaçam com fuzil e com canhão de grande porte, hoje ficou decidido: temeremos mais a miséria do que a morte. Tendo em vista que vocês jamais irão nos pagar um salário decente, as fábricas ficam sob nossa direção, visto que assim vamos ganhar o suficiente. Visto que assim vamos ganhar o suficiente, tendo em vista que vocês nos ameaçam com fuzil e com canhão de grande porte, hoje ficou decidido: temeremos mais a miséria do que a morte. Tendo em vista que aqui ninguém confia no que sempre promete o governo, decidimos melhorar a nossa vida e governar nós mesmos. Tendo em vista que o canhão vocês escutam, só essa língua são capazes de entender, nós devemos sim, e façamos de uma vez, voltar o canhão contra vocês. Bertolt Brecht. A nossa educação precisa apontar os nossos fuzis e os nossos canhões na direção certa. Grande abraço, viva a nossa jornada pela educação e pela reforma agrária. Muito obrigada, Ricardo, obrigada mesmo. E sabe que você deu uma deixa para nós, né? Porque nós conversamos muito sobre a importância da arte, da poesia, como ato revolucionário também, né? E já que você leu esse belíssimo poema do Brecht, agora eu vou aproveitar a oportunidade para nós termos mais um momento de poesia, né? Então, temos 2 estudantes do curso de Pedagogia em Educação do Campo de Abelardo Luz, que escreveram uma poesia especialmente para esse evento, e nós vamos compartilhar com vocês, fazendo jus ao que a Juliana também falou, né, que a gente sempre precisa de poesia para alimentar a nossa luta. Então, com vocês, o Eliezer e o Paulinho. Corta continentes dessas gentes que respiram rebeldia. Somos miséria, favela, os sem terras. O grito retrata o operário, o camponês, essa gente maltratada, que marcha de pé no chão, sobrevivendo sem direito a nada, mas segue sonhando, com punhos cerrados, bandeira nas mãos. E o grito que ecoa é por moradia, trabalho, educação. Basta de violência contra a mulher. Chega do extermínio da juventude empobrecida. Água não é mercadoria. Vidas negras importam. Demarcação das terras indígenas já. De uma cultura muito rica, com uma mistura de etnias, vão resistindo aos dragões, que soltando fogo pelas ventas, vão tirando a qualidade, oprimindo e por fim expulsando os agricultores em centenas para conseguirem expandirem suas fazendas. A toda a zona rural, que na história tem seu nome, um povo batalhador que muito está sofrendo com este sistema opressor. Povo que pouco dorme, vigiando suas sementes para não se tornarem refém de lobisomens.
O futuro de uma nação não pode depender de patrão. O futuro de uma nação, para ser soberana, precisa do camponês, precisa de suas mãos. Sempre é hora de teimar, recusando a exploração, cuidar da terra, semeando reflexões, gerando novas sementes para manter viva a corrente de lutas que atravessam gerações. Juventude camponesa, é preciso dar as mãos, combatendo o agronegócio para fazer revolução. Juventude trabalhadora, que da roça não quer sair. Mantenha viva a esperança, destruindo a ignorância, para a cultura prosseguir. Acho que teu microfone está fechado, William. Foi. Hoje eu estou só me atrapalhando. Inclusive, o pessoal estava comentando aqui que eu estava cuidando da minha neném, e daí, bem na hora, ela acordou, tive que pegar no colo. Mas tranquilo, isso também faz parte da nossa jornada, né? Isso é o que nos humaniza, né? Nos faz ser quem somos. Bom, gente, a gente assim, agradecer imensamente aqui, o Ricardo já fez uma primeira explanação, daqui a pouco nós temos aí também muitas observações, comentários aqui no chat, né? A Natasha, Ricardo, já está deixando para você aí uma pergunta, então, enquanto depois a gente vai chamar aqui a Edilane, você já vai pensando aí, ela pergunta assim para você, né? Ricardo, você falou da importância da educação de forma mais geral para uma formação humana crítica, e a escola, ela tem contribuições a dar na direção da emancipação? Então já vai pensando aí, daqui a pouco você volta conosco. E eu vou chamar agora de imediato, trazendo também algumas palavras do nosso grande pensador e patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, né? Quero chamar a nossa convidada, também trazendo um pouquinho do Paulo Freire. Paulo Freire nos dizia lá na obra A Sombra dessa Mangueira, né? Ele dizia assim: reconheço a realidade, reconheço os obstáculos, mas me recuso a acomodar-me em silêncio ou simplesmente virar o eco macio, envergonhado ou cínico do discurso dominante, né? Em lugar da posição fatalista que nos imobiliza, propõe um crítico otimismo que nos engaja na luta por um saber que a serviço dos explorados se acha à altura do tempo. Se estamos em tempo de luta, vamos nos colocar à altura deste tempo. E aí que eu apresento, então, a Edilane. Edilane, seja muito bem-vinda. Vou te dar aí o tempo para você também explanar, né, a partir dos seus conhecimentos, das suas experiências aí na educação do campo. Nosso tema é resistir e esperançar. Então, boa noite a todos e a todas. Acho que saudar, né, a todos os professores da educação básica que estão presentes nesse evento, as universidades, os institutos federais, os acadêmicos, né, os militantes dos movimentos sociais, Abelardo Luz, que está em peso, pelo que eu tenho acompanhado ali no chat. Também, assim, a todos aqueles que estão envolvidos, né, nessa semana universitária, né, em defesa da reforma agrária. Então, acho que agradecer o convite, né, por estar nesse espaço que, para nós, é de grande importância, né, e dialogar com os companheiros aí, históricos nessa luta pelo movimento de educação do campo. E especialmente nessa semana, né, que é os nossos 36 anos do Movimento Sem Terra. Então, é com uma grande alegria que eu participo desse evento, né, e espero, de alguma forma, aí, contribuir com a discussão. Então, para começar, eu também trago Paulo Freire, William, no sentido de dizer, né, que não é na resignação, mas na rebeldia em face da injustiça que nos firmamos. Então, nós, né, dos movimentos sociais populares do campo, e falo especialmente dos movimentos sociais de forma geral, né, mas especialmente dos movimentos sociais do campo, e falo a partir do Movimento Sem Terra, acho que a gente sempre teve, né, em alerta, denunciando injustiças, lutando, né, por direitos subjetivos do ser humano, né, educação, saúde, quer dizer, mas, e na atualidade, o que a gente presencia esses constantes movimentos que estão sendo ditos desde o começo, da primeira fala da Graziella, no sentido dos movimentos de retrocesso da educação pública, né? Então, esse desfinanciamento da educação, o descaso com a escola
a escola e os seus sujeitos, com a formação de professores, enfim, com essa maré de retrocessos que vem com toda a força. Então, quer dizer, esse desfinanciamento que também atinge a gente, para falar do Proner, né, como um movimento que ele uma importante ferramenta de luta, na verdade, nesse sentido da formação dos sujeitos do campo, desde a educação de jovens e adultos, os cursos de graduação, pós-graduação, e a gente tem presenciado tudo o que tem acontecido nesse movimento, né, de retrocesso mesmo, de lutas que a gente já tinha, quer dizer, para dizer que a luta continua. Então, e nesse momento, talvez apontar aqui a questão, essa crise, né, a crise sanitária que chegou com a Covid, claro, mas ela só fez aflorar essas outras crises que já estavam em pauta, quer dizer, ao mesmo tempo que a Covid, ela vai revelar esse grito do nosso planeta contra a destruição, né, provocada por esse sistema capitalista, né, que, como fala o Ricardo, né, quer dizer, sistema perverso, né, no sentido de que tem gerado graves processos de exclusão, né? E que na educação isso fica bastante evidente, e podemos perceber esse descaso do Estado das escolas, né, de forma geral, mas especialmente nas escolas do campo, né, que historicamente já estavam isoladas, a gente pode dizer assim, do ponto de vista do acesso, né, ao Estado, às políticas de Estado, mas a pandemia ela fez aflorar, né, escancarar todas essas questões ali. E só para a gente exemplificar, né, a questão ali, o Fórum Nacional de Educação do Campo, a FONEC, no estudo que fez, né, o índice mais alto, só para a gente pensar o que é a educação do campo e como que a gente está à margem, né, desse processo, especialmente nesse momento de pandemia. Quer dizer, o índice mais alto, então, do acesso à internet, né, nas regiões rurais do nosso país é 25%. Internet via rádio, com média 2 megabytes por segundo, quer dizer, uma situação que inviabiliza qualquer tipo de ensino remoto, que é o que está sendo colocado a goela abaixo, né? E claro, considerando o tempo de pandemia, mas enfim, quer dizer, há um processo de exclusão, né, escancarado nesse sentido. Então, precisamos continuar lutando nesse processo, acho que essa que é a questão. E destaca-se, então, em todo esse contexto, né, não só de agora, mas desde os últimos 30 anos, o movimento por educação do campo, que vem assumindo esse lugar de denúncia, né, articulando lutas em defesa ao direito à educação pública de qualidade. E quando a gente fala, né, em qualidade, a gente gostaria de até trazer, né, o Luiz Carlos de Freitas, ele vai dizer, olha, na atualidade, o empresariado da educação, que vem nessa onda do neoliberalismo da educação, ele tem utilizado o termo, né, qualidade relacionada apenas a índices, quer dizer, as notas, os testes, essas avaliações em grandes escalas, para exemplificar a Provinha Brasil, né, como um exemplo de qualidade. Então, escancarado aí faixas na frente das escolas para dizer que essa escola é de qualidade. Então, o que trazemos aqui enquanto movimento por educação do campo, movimento por uma educação progressista, quer dizer, a importância de discutir essa educação em seu sentido amplo, né, que diz respeito à formação humana, né, nas suas múltiplas dimensões, e não apenas do conhecimento elementar de matemática, português, que é o que tem sido enfatizado, e mais recente, a questão da língua inglesa, né, que tem sido enfatizado aí na BNCC, e na reforma do ensino médio, então isso tem ficado assim bastante agressivo, se a gente pensar assim do ponto de vista educacional. E esse paradigma de educação do campo, que tem lá suas origens nos movimentos sociais, desde a década de 90, vem buscando ampliar essas discussões, né, para o conjunto dos sujeitos, né, do campo, articulados aí em movimentos sociais, articulando também a universidade, a escola, tentando passar também para a sociedade esse grande movimento em defesa da educação do campo. Então, em um processo que talvez, assim, que a gente sabe que ele teve avanço significativo no sentido de pressionar e conquistar políticas públicas, né, nesse campo do direito, hoje mesmo, né, esse movimento que está sendo construído no estado de Santa Catarina vai colocar em pauta a educação do campo, mais do que já está, então a gente espera, né, com positividade, né, a gente olha com positividade para esse momento. Então, quer dizer, no sentido de garantir, acho que a nossa grande luta, né, garantir que esses sujeitos que estão no campo, eles tenham o direito à escola no lugar onde eles moram, né, e que essa escola seja lá do campo, mas ela seja também, né, do campo. Então, quer dizer, e para usar, acho que talvez as próprias palavras do Movimento Sem Terra, nos seus documentos, ele vai dizer que agimos para provocar o Estado a agir. Eu acho que o movimento por educação do campo, ele tem sido justamente nesse sentido, né, de provocar para que o Estado, né, faça a sua parte, né, essas lutas vêm nesse sentido.
E talvez assim, especialmente nos últimos períodos, né, o papel desse grande movimento ele tem sido fundamental nos processos de luta, contribuindo significativamente contra o fechamento de escola, denunciando, mobilizando a sociedade frente a essas ações que são criminosas. E como exemplo a gente teve, né, poucos dias aí a questão da escola quilombola de Campos Novos, que todo mundo acompanhou a catástrofe que esse Estado faz, né, desconsidera o sujeito, né, então quer dizer como que a importância desse movimento, então, pela educação do campo tem mobilizado junto à sociedade, né. E acho que para falar também do ponto de vista político-pedagógico, né, a educação do campo, ela defende, sim, essa vinculação da escola com o trabalho do campo, com o modelo da agricultura camponesa, com a agroecologia, né, e está, sem desconsiderar e considerando, acho que firmar essa questão, a questão da luta social, a cultura, os processos de produção e reprodução da vida, né, falando especialmente aí a partir das escolas do campo e das áreas de reforma agrária do MST, as quais eu tenho vinculação, professora já há 20 anos dessas escolas, o esforço ele é pela transformação dessa escola tradicional, propondo, então, uma outra forma, uma outra cultura, né, escolar, organizando aí o trabalho pedagógico sobre os princípios da auto-organização, né, do trabalho como princípio educativo, né, da educação relacionada à realidade e atualidade, com base aí também na questão da pedagogia e da didática socialista, né, que prima aí pelo diálogo com as questões que são do nosso tempo histórico. Então, essas questões, elas não são fáceis, né? Elas ocorrem em meio a tensões, conflitos, e defender uma educação que seja transformadora, ela preocupada com essa formação integral do sujeito, ela não tem sido visto com bons olhos nunca, né, pela classe burguesa. Então, a gente é uma ameaça nesse sentido. Então, as instituições que se alinham, né, a uma proposta mais progressista acabam sendo perseguidas, né, e vivem constantes momentos aí de tensões, sejam escolas de educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio, e também no ensino superior. A gente tem, né, o exemplo que o Ricardo falou aqui, todo mundo já sabe, né, todos os que estão aqui sabem do processo do Instituto Federal aqui de Abelardo Luz, que são para nós importantes conquistas, né, elas não têm, e isso não tem sido vista com bons olhos, então há um movimento de conflito constante, né, ter um Instituto Federal hoje em área de reforma agrária, ele que é o caso, né, do nosso aqui no Instituto Federal, e que talvez é o único do país, ele tem, e ter outras instituições, por exemplo, a própria Fronteira Sul, né, que tem esse caráter popular, e outras instituições, nessas que estão, das universidades que a gente tem aqui, dos movimentos que acontecem lá no interior dessas universidades e desses institutos, ele gera esses conflitos, né, e é uma ofensiva, né, para a burguesia ter esses espaços de formação em nossas áreas, né, com os nossos sujeitos integrados nesses espaços, seja como acadêmicos, seja como professores. Então, nas escolas e nas universidades, institutos federais, tem sido uma luta constante nesse sentido, né, de garantir, e é um papel nosso enquanto movimento social, tentar garantir para que essas instituições continuem a existir, né, e garantir processos democráticos, por exemplo, porque até isso, né, está sendo colocado em xeque, até isso está sendo, a gente tem acompanhado o que tem acontecido nas nossas universidades aqui, questionado, né, os processos democráticos. Então, ter essas escolas no campo, desde a educação infantil até o ensino superior, ela é uma conquista nossa, dos movimentos sociais, dos movimentos organizados, né, que se articulam com a sociedade, e nós não podemos arredar o pé, né, acho que essa que é o recado, né, para nós, né, é isso que a gente precisa se firmar. Precisamos continuar impedindo, né, que essas escolas sejam fechadas, né, e que, acima de tudo, né, a gente precisa avançar do ponto de vista político-pedagógico e de garantia de uma educação dessa identidade de classe desses espaços de formação. Temos hoje, né, um conjunto de espaços aí de discussão e articulação, e destaca-se aí, né, a questão do Fórum Nacional de Educação do Campo, o FONEC, né, a SECampo, que é uma parceira nesse evento, a Articulação Sul, enfim, espaços que precisam ser fortalecidos, espaços que representam essa resistência, né, e aí chama atenção, aproveitando o espaço também para a campanha da SECampo, da Escola é Vida na Comunidade, que busca justamente, assim, fortalecer a escola, sua identidade e a permanência dessas escolas no campo.
Então, já caminhando aqui para os finalmente, que eu acho que o meu tempo também está dando, mas quer dizer, acho que dizer, nós somos resistência, mas nós somos esperança, né? E, portanto, acho que talvez o que eu quero deixar aqui como forma de convocatória, inclusive, para nós que estamos nesse evento, sejamos nós professores e o espaço que a gente está atuando, institutos federais, universidades, quer dizer, aproveitando, né, as palavras da Roseli Caldart, que ela vai dizer assim, que as escolas e que esses espaços de formação, eles precisam estar dialogando com as questões do nosso tempo histórico, e que são tantas, né, mas eu queria chamar a atenção aqui para uma das questões que nós, enquanto Movimento Sem Terra, temos conversado, que é a emergência e a construção e consolidação da agroecologia. Então, uma agroecologia que seja ligada, né, essa base camponesa, que é uma tarefa que precisa estar presente nas nossas escolas de educação básica, mas também em outros espaços de formação, nos espaços que a gente está atuando, né, seja ele movimento social, seja ele lá universidade, porque espalhar essa ideia, construir uma proposta que consiste do diálogo com a vida, né, a agroecologia, ela representa essa questão do diálogo com a vida, né, então, quer dizer, a gente precisa avançar do ponto de vista de pensar propostas didático-pedagógicas, né, e ela não é uma tarefa dos outros, ela é um compromisso nosso dos movimentos sociais e das escolas do campo. E, porém, né, acho que ela não é uma discussão que precisa e que deve estar fechada na escola do campo, mas sim ela deve espalhar, e talvez seja esse aí, segundo, né, as discussões que a gente tem feito, e a gente sabe, né, do ponto de vista também dos estudos, que a vida tem exigido que a gente avance nesse sentido. Então, poderia ser, inclusive, discutir agroecologia poderia ser esse canal de diálogo aí com a cidade e com a própria sociedade, porque a gente está falando da vida, né? Enfim, então, com isso, eu gostaria de já ir finalizando, né? Com essa provocação, é claro, com o desafio também de juntos continuarmos aí nessas lutas que já estão encampadas, né, a questão da luta contra o fechamento de escola, contra os retrocessos na educação, por uma educação pública de qualidade, pela educação do campo, né, no campo. E aí agradecer mais uma vez esse espaço, né, que é bastante importante, né, de fortalecimento das lutas e dos movimentos sociais e da educação do campo. Acho que é isso. Obrigada pelo espaço. Nós é que agradecemos, Edilane, essa oportunidade de poder bater um papo com você, né, mesmo que virtualmente, né, a conversa, assim, pessoalmente é sempre bem melhor, né, mas vamos aproveitar nesse momento, né, e também agradecer ao Ricardo, né, que terminou de falar, nós já entramos com a poesia, agradecer muito a fala dele também, né, e essa questão da perspectiva da agroecologia, ela vai na contraposição do modelo econômico, né, capitalista da política da morte, como o Ricardo comentou, né, e a Edilane trouxe a perspectiva da política, vou dizer assim, entre aspas, econômica da vida, né, que é a perspectiva da agroecologia, porque nós estamos vivendo um período histórico que parece que não tem luz no fim do túnel, né, então, mostrar essas perspectivas, né, por meio das escolas do campo que possam irradiar para outro espaço é bem importante, né, porque as escolas do campo, elas não dialogam com esse modelo econômico, e é isso que de fato incomoda, né, com esse modelo econômico do capital. Então, nós temos aqui já vamos abrir agora para as questões, eu vou iniciar lendo algumas, depois o professor William lê outras, tá? Então, e aí nós fazemos, assim, um bate-papo e quem estiver à vontade para responder as questões, nós vamos caminhar assim. Então, já foi feita uma para o Ricardo. Tem vários comentários, né? A Camila Munarini coloca importantes lembranças dessas lutas históricas que nos fazem resistir, né? A Solange von Onsai coloca excelente exposição, uma valorosa reflexão dialógica e plena de conteúdo revolucionário, né? A Lenir faz um comentário: o trabalhador continua pagando mais uma conta e da pandemia enquanto o governo genocida lava as mãos, né? A Cláudia diz que essa jornada é muito bonita.
precisamos falar das nossas lutas. Muito bom ouvir a voz de mulheres guerreiras atuantes. E alguns comentários também estão sendo colocados na tela. E tem mais uma questão, que é do Cleiton, se teria algum gráfico indicando quantas famílias foram assentadas ano a ano nos últimos 20 anos. Então, se existem esses dados, né? Eu acho que em relação a questões, tem essas duas, né? E o professor William gostaria de fazer mais uma, e nós fazemos um bloco de 3 questões e depois retomamos. Ótimo, então vamos chamar também aí, para retomar a nossa tela, o Ricardo. Cadê o Ricardo? Tá aí? Acho que o Ricardo pode voltar aí com a gente. Eu acho que é isso, nós quando propusemos esse tema, né, pensar a questão agrária e educação do campo em tempos de retrocesso, tem a ver com essas discussões que nós estamos trazendo aqui, que é um acirramento dessa crise sistêmica, societária e do avanço do capitalismo histórico que destroça o trabalho, as relações sociais, a natureza, e nos submete a uma lógica extremamente perversa, né, exploradora, de amplitude destrutiva, altamente destrutiva e irreformável, né? O Mezzaro já dizia, o capitalismo é irreformável, a lógica do capital é irreformável. Então, nós temos que pensar para além dele. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, Ricardo, Edilane, pensando agora nessa conjuntura que a gente vem vivenciando, né, agora recente, ataques às comunidades indígenas pela mineração em áreas de assentamento da reforma agrária, companheiros e companheiras que estão morrendo no campo, lutando por um pedaço de terra, por território, por dignidade, né? E eu fico pensando aqui, nesse cenário de retrocesso, mas também da gente fazer a luta e buscar nesse esperançar a utopia e a força para a gente poder, então, né, fazer esse embate. Qual é o lugar e o papel da juventude no olhar de vocês? Como é que vocês enxergam a juventude se mobilizando, né, nesse contexto? Então, eu deixo essa provocação aí para vocês. Ed, quer começar agora? Agora é a Ed que está com o microfone fechado. Acho que responder a pergunta do William, ou essas outras que estão... Já pode ir conversando, Mariluz? Pode ir conversando, como vocês acharem melhor. Então, eu acho que essa questão do William, né, a questão... Talvez não, né? Nós que trabalhamos com a juventude, né? Eu trabalho em escola de ensino médio, então todo dia em diálogo com esses jovens. Então, quer dizer, eu acho que é neles que a gente tem como é que eu vou dizer, se inspirado, talvez, para conseguir forças, porque o cenário ele é tão complicado que às vezes nos falta essa questão da esperança. E quando você conversa com os jovens, você acaba se fortalecendo, porque é ali que mora um pouco dessa, talvez assim, essa força para que a gente continue em luta. Por eles e para eles e com eles, né? Eu acho que é esse que é o sentido da luta, né? Então, embora a gente sabe que dentro dos movimentos sociais e olhando para os assentamentos da forma geral aqui, acho que a pandemia ela deu uma travada, né? Ela tentou, para nós foi bastante agressivo, né? Para toda a comunidade de forma geral, mas nos assentamentos também a gente sentiu isso, esse afastamento, né? E aí como que a gente se fortalece? Mas a juventude para nós ela é essa grande inspiração e é onde a gente coloca aí a fé para que esse cenário mude, né? Para que a gente consiga aí articular lutas. E acho que talvez justamente não é só no campo, né? Mas como é que a gente articula lutas entre campo e cidade, né? Tentando fortalecer e romper com essa dicotomia, na verdade, que tem afastado cada vez mais nós e dificultado as lutas. Então, como é que a gente reúne esses espaços e os jovens conseguem transitar nesses espaços, conseguem compreender muito mais do que, às vezes, né, muitos, né, da população aí, de forma geral. Então, me parece que é ali mesmo, William, não sei. E acho que aproveitar, a Natasha pergunta sobre a questão da agroecologia, né, e como que as escolas, elas têm, as experiências que nós temos feito no sentido de colocar a agroecologia dentro das escolas do campo e discutir.
dentro do estado de Santa Catarina, e eu falo a partir das escolas que a gente tem trabalhado, a agroecologia ela esteve tanto do ponto de vista do currículo, né, como disciplinas curriculares, isso lá nos anos de 2006, 2007, que era uma questão bastante importante, né? Que tinham aberturas, que seria a diversidade, e aí cada escola escolhia disciplinas. Então, nós tínhamos dentro do currículo, que foi um avanço importantíssimo. Depois disso, claro, caiu, vocês sabem, todo o movimento que acontece do ponto de vista da legislação e como que isso vai acontecendo do ponto de vista do currículo, né? Depois a gente teve experiências, e no estado de Santa Catarina a gente tem forte essa questão da experiência das escolas técnicas, né? Então, em áreas de assentamentos, tanto em Abelardo Luz, né, a Escola Paulo Freire, que teve a sua história desde 2009, construindo o curso, o Instituto está aqui, o Ricardo, olha para ele, eu lembro dele ajudando a gente a construir esse curso técnico em agroecologia, que ele era integrado, uma formação muito... no sentido assim, porque hoje o que a gente percebe, os cursos técnicos do Estado, ele tem pautada a fragmentação, né, e a questão do aligeiramento. Então, naquele período, nós tínhamos um curso técnico de 4 anos, era um curso integrado, então, quer dizer, havia um processo. Fraiburgo também estava nessa mesma lógica, então, as 2 escolas que nós tínhamos em áreas de assentamento, então, com foco nisso, né, mas, de forma geral, acho que a agroecologia, ela sempre pairou sobre as escolas, né, seja através de projetos, seja através de outras coisas. Mas, do ponto de vista do currículo, talvez o que a gente teve de mais avançado, essas 2 experiências aí que a gente está colocando, né, nesse sentido. Fraiburgo continua, né, e Abelardo a gente continua mais integrado, né, não mais com curso técnico, porque no caso aqui a gente teve o Instituto Federal e houve nessa transição. Bom, vou começar pela questão que a Natasha levantou ali, que é a contribuição, né, qual é a contribuição da escola nessa construção da emancipação, né? Na primeira parte da fala, eu abordei um pouco a questão da educação, a educação numa forma mais geral, como a constituidora de humanidade, e a escola, numa perspectiva histórica, sendo uma instituição que, na verdade, ela é expressão de certas relações sociais determinantes no conjunto do tecido social, ou seja, a escola é ainda uma instituição marcada e definida, configurada para funcionar para o sistema. A Edilane abordou isso também na intervenção dela, dizendo que quem quer fazer diferente é que sofre. Na verdade, todas as iniciativas de fazer na escola práticas pedagógicas que divirjam da concepção generalizada e determinante da produção capitalista são perseguidas, são esmagadas, e elas muitas vezes, né, Edilane, elas não são muitas vezes compreendidas, até pelos trabalhadores de escola, ou mesmo pelos estudantes, porque a consciência social hegemônica faz com que as pessoas busquem a formação empreendedora, tecnicista, instrumental, e muitas vezes o trabalho pedagógico que busca essa integração, essa atividade que dá sentido para o trabalho, para a leitura, para a reflexão, para o tempo de poesia, para o tempo de auto-organização, para o tempo sentimento, né, o tempo afetivo, muitas vezes eles são ignorados. Esses tempos. E o bacana das experiências da educação do campo é isso, é que o jovem também, já entrando, William, compreenda que tem tempos distintos. Então, tem o tempo sala de aula, tem o tempo comunidade, tem o tempo autotrabalho, tem o tempo higiene, e nessa divisão a gente aprende a ter uma autodisciplina. Ou seja, esse ser humano vai se socializando numa perspectiva coletiva, mas que isso por si só não altera a consciência dele. Ele só percebe, aí respondendo um pouco a Natasha, ele só percebe que a escola é um lugar de socialização. Mas ela não necessariamente, eu acho que isso é muito importante, eu queria deixar bem destacado, a escola não é o espaço da emancipação. Eu sei que isso pode ser bastante chocante para alguns de nós, né? E a gente milita na educação, e principalmente na educação escolar, há muitos anos, mas às vezes é muito difícil a gente compreender que a escola ela não é o lugar da emancipação.
não é o conhecimento escolar que produz a emancipação. O espaço escolar pode criar espaços de socialização política que viabilizam aqueles seres que ali estão, não só os jovens, os trabalhadores na escola também, a comunidade, a perceber que a produção coletiva, a construção coletiva, se choca com as relações de produção de caráter capitalista. E é nesse momento, e por isso que os movimentos sociais do campo no Brasil são os que carregam um germe de resistência e de contradição com a ordem muito mais forte do que as outras organizações populares que a gente tem, os partidos políticos, mesmo os sindicatos. Por quê? Porque os partidos e os sindicatos estão conformados dentro da ordem, eles só funcionam por dentro do sistema. E os movimentos sociais, ao produzirem essas experiências de socialização política, onde a escola é um dos espaços, além da luta, da organização, da produção, esses movimentos carregam uma estratégia distinta de enfrentamento das dificuldades, seja as econômicas, como a Edilane apresentou de forma muito interessante, sejam as escolares. Então, a escola tem uma contribuição, desde que tem uma contribuição para a emancipação, desde que ela faça parte de um conjunto de outras atividades que aquele movimento social, que aquela comunidade, que aquele bairro esteja envolvido. E aí, Natasha, muitas vezes a gente reparte isso, a gente foca todos os nossos esforços pela militância educacional no espaço escolar. E aí como um território demarcado apenas pela instituição. E muitas vezes a gente esquece que aquele ali é um dos momentos do conjunto das relações que essas pessoas que ali estão passando estabelecem com o resto do mundo. Então, acho que isso é um tópico para a gente aprofundar em algum momento. Isso se vincula à pergunta que o William fez de forma muito tênue. Por quê? Porque a juventude, muitas vezes, por nós é vista sempre como, precisamos trabalhar com a juventude porque ela é o futuro. Juventude é o futuro. Eu, embora não pareça, já tenho alguns aninhos aí nessa encrenca ali. Eu vi umas fotos ali de 96, 97, eu falei, nossa, que coisa séria, faz um bocado de tempo. E aí a gente olha assim, aqueles jovens que estavam lá, continuam os jovens. E aí eu gosto dos meninos da poesia ali, porque a juventude que eu acho que a gente tem que reivindicar é essa juventude rebelde. E aí, seja os de 10, os de 2 meses que estão aí pelo colo, seja os de 50, 70, 80 anos. Imagina aqueles jovens que cantaram para nós no vídeo de abertura, que estavam lá apagando o fogo da ponte com os seus pés para poder atravessar a ponte e fincar aquela bandeira do outro lado. Então, é este ser humano em luta, esse trabalhador que se compreende, que fica jovem pela sua ânsia, pela sua sede de transformação social. E em alguns momentos a gente reparte isso, a gente deixa para trás a sabedoria acumulada. E essa sabedoria acumulada faz muita falta para parte dessa nossa juventude hoje, que infelizmente viveu tempos terríveis, onde a sua socialização se deu de forma muito alienada, de forma muito apartada das lutas do mundo. E aí eu já disse isso algumas vezes, e eu estava lá em Abelardo Luz à época, as lutas dos jovens em 2016, com as ocupações de escola, valeram mais do que 20 anos de cursos que a gente acabou dando por aí. Por quê? Porque eles aprenderam a atividade, como diria os nossos pensadores soviéticos, né? A teoria da atividade. Ao fazer aquilo, deu significado para um bocado de coisa que eles escutavam aqui, escutavam lá, mas que era apartado da sua realidade. Quando eles colocaram a mão na escola, fizeram ela ficar bonita, fizeram ela obedecer à sua lógica de aprendizado, colocaram a música, a arte, a leitura, a pintura a seu dispor, aquilo fez sentido. E aqueles jovens estão marcados até hoje. Então, é dessa juventude que a gente precisa, é dessa escola que a gente precisa, e eu tenho certeza que as organizações em defesa da educação do campo, que hoje estão aqui e que
se constituem, são destruídas, se constituem de novo na nossa teimosia rebelde, fazem parte da luta pela emancipação e pela transformação profunda da sociedade. É isto. Ok, muito obrigado aí, Ricardo, Edilane. A gente está bombando aí nas redes, aí estão chegando muitos comentários aqui para nós e algumas questões assim que a gente foi separando aqui para vocês. Então a gente tem um tempinho ainda nesse bate-papo, né, Marluce? Vamos fazer mais algumas questões e até para vocês também poderem aí nesse retorno a gente já considerar aí os debates que nós estamos conduzindo. Veja, aqui tem a pergunta da professora Sandra Dalmagro, pergunta assim para vocês, Ricardo e Edilane, qual a importância do IFSC das escolas de ensino médio nos assentamentos na luta por reforma agrária e agroecologia? Então, a importância do IFSC, né, claro, do Instituto Federal também, né, aqui nós temos o comentário da Rosana Cruz, né, concordando com a Edilane, um movimento constante de luta e ameaças estão presentes, incomoda, os ataques estão muito evidenciados nesse cenário e é preciso resistência e esperança. E aqui tem uma pergunta que, pelo que eu entendi, estava assim, talvez tentando dialogar até mesmo com a Natasha, talvez lá nos comentários, né? Como tem sido a interação da educação do campo, e aí vem uma provocação para nós aqui, como tem sido a interação da educação do campo com a educação 4.0 no quesito das políticas públicas? Essa é uma boa provocação. A Raqueline, já lembrando aí que os dados, né, do Dataluta, muito importante, Raqueline, fundamental lá o grupo do Núcleo de Educação de Educação na Reforma Agrária, o Núcleo de Estudos da Reforma Agrária, né, e o Dataluta trazem dados das áreas de reforma agrária bem atualizados, né, e dos conflitos no campo, lembrando dos cadernos da CPT, né. E aí, para finalizar, mais uma pergunta aqui da Poliana, aqui aparece como IFSC lá de São Miguel do Oeste. Poliana, estão perguntando para vocês, gostaria de saber mais sobre as escolas agrárias, rurais, do campo. Elas são diferentes das escolas tradicionais? Como, né? Então, essa é uma pergunta aí. E aí eu já passo para vocês, Marluce, eu não sei, eu acho que agora é isso, né? Eles respondem e já vão fazendo as considerações finais, é isso? Isso, pode ser. Pode ser, sim. Ótimo, então. Quem gostaria de começar? Edilene, começa? Eu vou tentar aqui responder. A gente acaba confundindo aqui umas coisas. Mas, enfim, acho que primeiro a questão da Sandra, né? Qual a importância de ter escolas, né, em assentamentos de reforma agrária? Acho que a gente pode começar dizendo que, veja, embora a gente, do ponto de vista do ensino médio, anteriormente eu falei, né, nós temos 5 escolas de ensino médio só no estado de Santa Catarina. Então, o fato de não ter escolas no campo significa, né, esses jovens não estão mais no campo, eles já estão no processo de migração. Então, quer dizer, como que a gente fortalece o sentido de ter essas escolas do campo e ampliação desses espaços, né? Porque se hoje a gente tem várias escolas de ensino fundamental, para onde esses jovens estão indo no ensino médio, e aí vai afunilando cada vez mais para fazer ensino superior, para conseguir continuar os seus estudos. Então, do ponto de vista da educação, ter escolas em assentamentos, ela é de uma forma significativa do ponto de vista da formação. Porque, embora a gente saiba que... e aí já vai casando um pouco com essa discussão da Poliana, que ela pergunta, né, qual que é as diferenças de ter uma escola no campo, qual que é a questão da escola tradicional, né? Então, quer dizer... E também outra coisa, né? Acho que já a Liane tentando responder as duas questões. O fato da escola estar no campo não significa que ela tenha a identidade do campo. Nós temos várias escolas que estão no campo e por várias situações elas não são assumidas. Quem garante que essa escola é do assentamento? Quem garante que essa escola é da reforma agrária? Quem garante que essa escola é do campo? É a comunidade. Se a comunidade não está articulada, se você não tem um conjunto de articulações ao redor dessa escola não é. Ela não vai assumir a identidade, porque quem faz a identidade da escola são os sujeitos que estão ali. Sejam eles professores, alunos, a comunidade de forma geral, através dos próprios conselhos, né? Então, quer dizer,
a gente precisa fortalecer esses espaços, eles precisam continuar existindo, e o que garante isso tem sido a comunidade. É emblemática a questão que eu acabei encerrando a minha fala anteriormente do fechamento de escolas. Nós sabemos que uma escola só fecha se tiver o aval da comunidade. Isso tem sido respeitado? Né? Até que ponto, né, esse governo nojento tem feito, né, as suas ações aí de forma... O governo nojento que eu estou falando assim, desde o federal até no governos municipais, né, que às vezes negam totalmente a comunidade e vão lá e simplesmente fecham. Então, quer dizer, são várias questões que estão envolvidas, e o que garante... E aí, como eu estava falando, a escola tradicional... então, por isso que eu digo, tem escolas que estão no campo e elas são tradicional, porque tem todas essas forças. O que a gente tem procurado pautar nas nossas escolas, que a gente assume enquanto identidade do campo, e que tem essa perspectiva, é um outro modelo de educação, que pense esse sujeito como a formação dele, não só do cognitivo, porque o que as escolas hoje focam, né, no tempo aula, né, no tempo que você está ali trabalhando o cognitivo da criança, né, do jovem. O que a gente fala é que esse sujeito tem muito mais a ser a gente precisa pensar nele nas suas múltiplas dimensões. E talvez acho que é essa a nossa grande diferença, de entender esse sujeito não como um sujeito que chega ali para ser depositado conhecimento, mas sim como um processo de construção desse conhecimento. Então, acho que é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, e as escolas do campo, cada uma com a sua identidade, mas também com as suas possibilidades, tem feito processos pedagógicos diferenciados. Então, eu vou falar a partir da escola que eu trabalho na Escola Paulo Freire, que fica aqui em Abelardo Luz. Nós somos em 2 escolas do campo, e a gente trabalha a partir dos complexos de estudo, que tem aí uma vertente, né, tem uma base na perspectiva da pedagogia socialista, dos complexos de estudo, que tem base lá na Rússia, do período, né, revolucionário, 1917 a 1931. Então, quer dizer, eles construíram uma proposta, e que o Movimento Sem Terra já tem feito isso já há alguns anos, o processo de atualização dessas propostas. Isso se implanta, né, de forma definitiva, estática, na verdade não, né? As coisas vão acontecendo conforme as possibilidades que o espaço nos dá, mas os princípios principais que a gente tem defendido, aqueles que a gente acabou de colocar, né, também na fala, quer dizer, o princípio da auto-organização, esses sujeitos, os estudantes precisam se sentir parte dessa escola, eles precisam ser sujeitos atuantes do processo, pensar sobre o processo pedagógico que está ali, né, sobre o processo de gestão democrática, né? O trabalho como princípio educativo, pensar a relação do conteúdo com a realidade e com a atualidade. Então, são algumas questões que estão colocadas em pauta quando a gente pensa a organização do trabalho pedagógico em escolas, né? No caso, estou falando a partir da escola que eu trabalho, né? Que é uma escola de assentamento e que se assume enquanto identidade, né? De uma escola de reforma agrária. Então, não sei, e em relação, acho que só para, já acho que me estendi nessa questão ali, mas acho que só para dizer, a educação 4.0, né? Bom, os dados a gente falou, que escolas têm internet na escola, então como é que você fala desse diálogo com a tecnologia, né? Com essa questão da indústria, com essa perspectiva, né, da indústria e da tecnologia, numa escola que às vezes a gente não tem nem acesso a uma biblioteca de qualidade, né? Então, quer dizer, falta muito ainda para a gente poder discutir essa questão aqui, né? Acho que estamos ainda bastante à margem, né? Tanto do ponto de vista do acesso e também, enfim, acho que de repente o Ricardo ajuda mais ali, porque eu falei bastante, né? É uma questão bastante complicada, essa questão da 4.0, no Brasil, que vive vários tempos históricos ao mesmo tempo, né? Então é isso. Quem conhece um pouco da realidade agrária brasileira e onde estão as nossas escolas do campo, sabe que nós, do ponto de vista de material de trabalho, vamos lá, estamos no início do século XX, né? Estamos no início do século XX lá. Pouquíssima internet, e mesmo onde chegou a internet, que agora chega a internet porque tem celular, mas aí não tem o resto todo, né? Uma boa biblioteca, um bom espaço, água, luz, alimentação, vias de acesso. Então, é interessante pensar na perspectiva do que seria uma educação 4.0, do que seria uma educação com toda a tecnologia que o capitalismo dispõe para produzir capital, se essa
tecnologia toda fosse disponibilizada para a produção da vida humana, da qualidade de vida, dos direitos mínimos para garantir a dignidade humana, aí sim nós poderíamos falar desse tipo de educação, né? Toda a tecnologia que tem da Amazon para entregar qualquer bugiganga em qualquer lugar do mundo em 24 horas, se nós tivéssemos isso disponível para entregar uma atividade para um aluno que está em atividade remota agora durante a pandemia, disponível. Então, realmente, a base material existe para produzir o capital, mas ela voltada para formação e constituição do ser humano não é prioridade. E aí, para vocês terem uma noção e já ver um pouco da questão que foi apresentada antes, né? Das 5 instituições públicas que a gente tem aqui, 2 universidades federais, Fronteira Sul e UFSC, os 2 institutos, né, o IFSC e o IFC, mais a UDESC, que são articulações vinculadas aí à educação do campo, além dos movimentos sociais e das várias escolas estaduais, né, o caso da Edilane, aí na Paulo Freire e a 25 de maio, lá em Fraiburgo, né? Como a gente está cercado. Vocês veem isso, Marluz e Edilane? Às vezes eu olho para os lados assim, ó. A UDESC foi cercada por vários jeitos, inclusive causando um certo afastamento. A UFSC, a Grazi estava ali, a Gaia passou por aqui, sabe o tanto de cercamento que tem. A Fronteira Sul está sob intervenção. O IFSC está sob intervenção federal. O IFC, que teria o campus de Abelardo Luz, responde até hoje, não sei se as pessoas sabem, eu e o Maicon respondemos uma ação civil pública junto com a reitora, e o campus tem uma ação civil pública para fechar o campus em Abelardo Luz até hoje rolando. Não terminou, vão fazer 4 anos, e toda semana tem uma movimentação ali para tentar fechar. Parte da justiça dizendo que não pode ter uma escola distante da cidade. É de chorar de raiva ao ver os argumentos que parte do judiciário apresenta, porque não tem estrada asfaltada, porque não tem água de qualidade, porque parte dos professores está doente por ter que trabalhar tão longe. Aí eu pergunto para esse judiciário, e alguém já perguntou para as crianças que moram lá, para os jovens que têm que estudar lá, eles que vão ter que fazer 30, 40, 50 quilômetros em estrada de chão, no frio, para poder ter um direito que está disposto, tanto na nossa Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então parece que para essas populações do campo, para essas populações trabalhadoras, não existe a legislação mais básica do Estado de Direito. E olha, eu não tô nem falando em âmbito de transformação, de revolução, eu estou falando dentro do direito burguês. Nem isso. E aí eu digo isso para lembrar, e não deixar esquecer, porque na sexta-feira teve um cessar-fogo, né, na faixa de Gaza com o Estado de Israel. Em outros lugares, aí eu falei um pouco disso lá no JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Portal de Zacato, tem alguns aqui que acompanham lá também, como que a questão palestina ela é emblemática para nós aqui. O que o Estado de Israel faz lá é um apartheid, ele exclui uma população específica de um conjunto de valores que garante a dignidade humana. Nas escolas do campo, é o mesmo regime de apartheid. E aí dá para estudar o que é apartheid. É um Estado, uma instituição estatal, impossibilitar, inviabilizar que uma certa população de um certo perfil, com certas características, tenha acesso à dignidade humana, à saúde, à alimentação, a transporte, à comunicação, à educação. Então, o que eles fazem, Edilane, ao fechar uma escola, é instituir um regime de apartheid. É não dispor o mínimo da dignidade humana para essas populações. E aí o mais básico para a população em idade de educação escolar, ou seja, até os 17 anos. E aí boa parte de quem está nos assistindo agora e vai ver depois sabe do que eu estou falando. É não ter o mínimo. E quando a gente luta, quando a gente se coloca em movimento para garantir isso, como os movimentos sociais do campo
fazem, o MST, por exemplo, há 36 anos, outras iniciativas há mais tempo, são criminalizados. Por quê? Porque eles enfrentam o poder econômico, porque eles vão de encontro a esses interesses das elites, ainda com mentalidade coronelista, com mentalidade dominadora colonial que a gente tem. E nesses espaços, nessas contradições, a escola e a educação precisa se colocar na perspectiva de enfrentamento, de criticar isso, de entender isso. E eu lembro quando numa turma de pós-graduação em educação do campo, a nossa primeira turma de pós em educação do campo do IFC, a linha Abelardo Luz, nós tivemos que fazer uma reunião com os estudantes uma vez que o pessoal tava de saco cheio das coisas, estava difícil, e aí a gente teve que dar uma criticada e fazer uma autocrítica que nós, que defendemos a educação do campus, nós temos que ser muito mais disciplinados, nós temos que estudar muito mais, nós temos que trabalhar muito mais para fazer valer o que já vale para a elite, o que já vale para quem está na cidade. E aí, nesse sentido que a companheira perguntou ali, a diferença do campo e da cidade é que as escolas do campo, companheira, elas ainda são completamente isoladas do movimento hegemônico da sociedade, que é da industrialização, que é da urbanização. Só que se esquecem que tem 15% da população brasileira vivendo no campo. Em números do IBGE. Calcula 15% de mais de 200 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Em termos absolutos, não parece. Aí se pegar os outros critérios lá do RU urbano, isso cresce muito. Agora, é uma temática que a gente precisa aprofundar. E é nessa perspectiva que a articulação da educação do campo, que os movimentos, que as escolas, as universidades precisam se debruçar sobre isso para produzir pesquisa, para produzir conhecimento, para produzir atividades de extensão e vínculos com esses sujeitos que fazem o direito existir, fazem o direito valer e também enfrentam o direito, né? Enfrentam esses ataques que vêm contra quem luta por isso. Então, novamente, são muitas questões para a gente debater. Eu agradeço a oportunidade, que essas jornadas continuem, que a gente possa nos encontrar mais vezes e organizar não só a resistência, mas também o nosso ataque, o nosso avanço em direção a conquistar. Nós precisamos conquistar urgentemente. É uma questão de vida ou morte para nós da classe trabalhadora. Grande abraço e seguimos na luta. Muito obrigada mais uma vez a Edilane e ao Ricardo por esse debate, né? Nós estamos caminhando para o final dessa nossa atividade, final da atividade de hoje, né? Como nós falamos, a Jura terá, assim, várias atividades ao longo do ano, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o pano de fundo que nós estamos usando tanto no convite como aqui na projeção da tela, né? É um quadro feito de sementes. Ele foi feito coletivamente, né, dentro de um projeto de uma artista chamada Mauritânia, que trouxe essa técnica lá do México. Então, ela coordena as oficinas, mas o quadro, ele é todo, a percepção é da coletividade, né? Então, esse quadro, ele está também no IFC de Abelardo Luz, e tem vários espalhados, né, por Santa Catarina, pelo Brasil. Na Escola Paulo Freire também tem um quadro com o rosto, né, do Paulo Freire, lembrando também que esse ano faz 100 anos, né, ele faria 100 anos, então trazer essa imagem para vocês, porque ela também foi pensada para estar nesse espaço. E agora, como a gente tem afirmado que para ter a luta é preciso ter arte também, o professor William vai fazer um convite para vocês. Ok, Marluce, antes de a gente passar o vídeo, né, que a gente tem o vídeo e depois o encerramento. E gostaria de
de pegar essa provocação, né, que a Edilane... Acho que fechou seu... Acho que cortou um pouco o seu microfone no início da fala. Agora sim. Agora está fechado o seu microfone, eu vejo fechado. Tenta abri-lo novamente. Problemas técnicos, acho que acabou caindo a conexão, mas acho que acabou caindo a conexão do William, mas então eu vou fazer o seguinte, nós vamos, depois ele retoma então e faz a sua fala, né? Agora nós vamos também então apresentar o vídeo, né, o último, ele voltou. Tinha caído a tua conexão, na verdade. Caiu. Bem na hora que eu estava me empolgando aqui, caiu. Não, eu ia... E eu ia chamando o pessoal, falei, pô, não pode cair agora, pô, é na hora da rebeldia, não pode cair, pô. Né? Aprender com as comunidades indígenas, quando o guerreiro tomba, o outro se levanta, né? Sim. Eu ia falar, vamos passar o vídeo, a hora que ele voltar, ele retoma. Mas só, assim, fazer esse convite, né? A gente está iniciando essa 8ª Jura aqui em Santa Catarina, e eu vou pegar um trechinho aqui, né, de uma grande poesia aqui do professor e poeta Mauriase, que diz assim, que há hora de somar e hora de dividir, há tempo de esperar e tempo de decidir, tempos de resistir, tempos de explodir. Lá no passado, tínhamos um futuro. Lá no futuro, tem um presente pronto para nascer. Só esperando você decidir, porque são tempos de decidir. Decidiar, tempos de dizer, de dissuadir. Que não são tempos de esperar, são tempos de dizer, não mais em nosso nome. É tempo de dar nome aos bois, e eu diria de quem quer passar a boiada, de levantar a cabeça acima dessa boiada, porque é tempo de tudo ou nada, é tempo de rebeldia, são tempos de rebelião, é tempo de dissidência, já é tempo dos corações pularem para fora do peito e em passeata, em multidão, em puxirão e mutirão, porque é tempo de dissidência, é tempo de revolução. É assim que as castanheiras lembram o massacre de Eldorado dos Carajás. É tempo de revolução. Chegamos na região sudeste do Pará, bem no início de abril de 1999, convidados pelo Movimento Sem Terra para criar o memorial. Dirigimos entre milhares de castanheiras tombadas, um cemitério de devastação gritante, cercada com silêncio de medo sábio. Paramos na poeira daquela curva do S, palco da chacina. As 19 cruzes de madeira, plantadas na noite de 17 de abril de 1996, tão frágeis e verdadeiras, nos silenciam. Choramos. Nenhum pássaro, nenhum vento. Raimundo, liderança dos acampados, explicou. Temos que romper o silêncio para conseguir justiça, mas queremos sensibilizar o país e o mundo para cuidar da Amazônia. Vi nada, mas ouvi tudo. Dona Rita, moradora na curva, contou. Fiquei 3 horas debaixo do colchão. As metralhadoras perfuraram a cozinha e os quartos. Quando saí, encontrei uma estrada de chinelos, sangue e destroços humanos. Queimaram as carteiras de identidade na rua, afastaram os corpos de mulheres e crianças e confiscaram os vídeos. O padre transformou a farmácia improvisada em um museu. Um artista local pintou a verdade. Trabalhadores assassinados nas costas.
um túmulo escondido de mulheres e crianças até hoje não encontrado. Fomos almoçar no acampamento 26 de março, 5 dias após a noite da ocupação. Um movimento frenético de construção e reunião acolhem-nos com amor e curiosidade. Numa barraca de palha, encontramos 3 irmãs, cabelos pingando com gotas de um banho do igarapé, comendo carne pela primeira vez. Dan, ativista cultural e artista plástico, trocou músicas do País de Gales com as do movimento. Não temos um desenho pronto, explicamos ao povo. Temos uma proposta de como criar coletivamente. Escutamos histórias de vida, lembraram da noite quando fugiram dos coronéis. Qual objeto pode simbolizar tudo isso? Perguntou Dan. A floresta escuta a reflexão de cada um. A castanha. Nossos pais eram castanheiros. Quando queimaram as castanheiras, mutilaram e mataram nossas vidas. Transformaram a gente em sem terras. Agradecemos. Plantamos uma semente que brotará nosso monumento. 26 de março se tornaria protagonista na criação. A beleza cruel que o fogo do lucro esculpia não parava de nos chamar e confirmar a proposta. Paramos na estrada de chão impactados pela vista, o assentamento de 17 de abril. A agrovila de 690 famílias nos esperava, sonho ferido, mas ainda vivo. Acolhidos na casa do Gouveia e Maria, encontramos a vida dos assentados. Como liderança, ele abriu nossos caminhos de escuta e sensibilização. Inspiraram a criação da maquete em família e com Milan, liderança de Santa Catarina, e toda a coordenação de 17 de abril. Compartilhamos a maquete com a liderança estadual Jorge Neri. Logo captou o poder poético e político das simbologias da castanheira, queimada, mutilada e morta. No chapéu de palha apresentamos a visão da proposta aos coordenadores dos 19 núcleos do assentamento 17 de abril. Brincaram com a ideia de erguer troncos de 10 metros nas costas, mas também logo captaram e abraçaram a ideia. Próximo dia, Gouveia nos levou à Boca de Ferro, a rádio comunitária, para informar e convidar a comunidade. Expliquei nossa metodologia comunitária e coletiva e chamei as viúvas e 69 mutilados a participarem numa roda de histórias na igreja na mesma noite e, em seguida, toda a comunidade. Somos as castanheiras. Elas são nós, as viúvas e mutilados afirmam. Tiram as camisas e expõem as costas, com cicatrizes para mostrar sua evidência. O povo começa a chegar para ouvir a proposta, a ferida ainda aberta. Um mutilado chamou as crianças para representar o massacre da Candelária, através das suas próprias memórias da curva. Muitos na plateia choram em silêncio. No final, palmas intensas e cochichos. E dialogaram. Vamos nomear os troncos? Deixa as 19 castanheiras anônimas, propõe o mutilado Josimar, para incluir todos os massacres dos povos e das florestas que estamos tentando proteger. Tem uma máquina? Perguntou uma jovem mãe na próxima manhã. Minha filha morreu nessa manhã. Tenho memórias, mas quero uma lembrancinha. A menina e seu esposo compõem o retrato. Morreu da gripe, 3 meses de idade. O massacre continua, Gouveia lamentou. Não conseguimos falar. No pátio da escola, a liderança Luiz sorriu. Nunca criamos um monumento, mas temos a experiência com as castanheiras. Vamos dividir em equipes, companheiros. Temos apenas uma semana até o dia 17 de abril. Juntos definimos os passos da produção do monumento, integrando a experiência da comunidade, anotando e organizando tudo numa velha porta. Querem participar na construção da história da região? Perguntamos nas salas da escola de madeira. Já escreveram sua própria história, com castanheiras? A escola abraçou a visão da proposta. Cada criança motivada em fazer parte da história. Retratei a equipe gestora, cada pessoa ciente sobre o significado desse primeiro passo. Com bala na perna e cicatrizes no corpo, Josimar, ex-garimpeiro e líder dos mutilados, cerra as castanheiras mortas e mutiladas escolhidas. Dentre as centenas de castanheiras queimadas, aprendemos nossos critérios.
Deixa esse tronco, é diferente, tá chato. O que é um tronco chato? A equipe brincou. Não é poética, Dan tentou. Não chama atenção, o Josimar traduziu. Não abrirá a imaginação. Olham para o tronco e cai a ficha. Tem uma castanheira poética no meu lote, lembrou Luiz. Ao longo dos dias, dezenas de pessoas acharam castanheiras poéticas em casa. Antes de tocar e tirar as cruzes, confirmamos a decisão de transformá-las com os mutilados e as viúvas. Dan lembrou: o monumento questionará o mundo, mas perderá sua intimidade, para sempre. Cochichos tímidos. Aprovamos, disseram, mas vamos guardar e cuidar das cruzes. Quem sabe onde fica Porto Alegre? Eu perguntei. Umas duplas levantam as mãos. Salvador, Amazonas, Rio e Belém. Assim confirmamos a posição de cada tronco para definir o contorno do mapa do Brasil e a distância entre as castanheiras. Chamamos Índio, irmão de Osiel Alves Pereira e líder do MST, tirar a placa com os 19 nomes dos mortos para transformar o monumento. Aos 17 anos, seu irmão foi a vítima mais jovem do massacre. Essa pedagogia de cuidado permeia os passos mais brutos e pesados. Procuramos óleo queimado para proteger as castanheiras. Ficarão mais resistentes, Gouveia explicou. Os jovens logo se entregam, brincando, até quase tomando um banho de óleo. Enquanto que 2 muques erguem os troncos. 3 equipes adultas procuram pedras para encher os buracos de 2 metros quadrados. Queremos um monumento que aguente séculos. Os professores e jovens da 8ª série pintam 69 pedras de vermelho para lembrar dos 69 mutilados, às vezes escondidos e esquecidos, atrás da memória dos 19 mortos. As pedras abraçaram o altar no local do Pará, dentro do mapa. Vamos colocar uma bandeira do MST no topo de cada tronco, propôs um líder visitante. Vamos deixá-los sensibilizarem e questionarem todos que passam e visitam, respondem os mutilados. Vão começar a dialogar sobre a violência contra a natureza, contra nós, contra os povos indígenas e suas culturas. O líder escutou. Antes de voltar à agrovila tarde da noite para dormir, tiramos esse retrato da equipe da noite, exaustos, emocionados, mas quietamente realizados, até orgulhosos. Vamos pegar aquele tronco esculpido pelo fogo que espiamos no caminho à curva, disse o Josimar, para integrar no meio como nosso altar. Integramos a placa sagrada do monumento original. Voltamos para agradecer os acampados de 26 de março por sua colaboração suada e sua inspiração naquela primeira roda de cultura e história. Compartilhamos essas fotos na igreja de 17 de abril, narrando cada passo do processo, com todas as gerações da comunidade. Percebemos tanta coragem, resiliência e criatividade. Tanto respeito coletivo, esperança, risada, lágrimas e novas histórias. A tragédia havia dado luz a um novo símbolo, criado coletivamente, plantado no imaginário popular amazônico, nacional e mundial. Quem teria imaginado a transformação de tanta dor em um caminho, um acampamento, uma escola de formação e esperança? Quem teria imaginado? Então, agora sim, emocionados, né, e comovidos com esse trabalho, com esse vídeo tão belo, é que nós encerramos essa noite de debate, mas com várias reflexões e com várias perspectivas para a luta daqui para frente, né? Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todas as pessoas que acompanharam esse debate, em especial nossos debatedores, os nossos colegas que
estão nos bastidores para que esse debate acontecesse, né? E que a gente possamos nos reunir mais vezes, não só para conversar, mas para pensar a perspectiva da luta pela reforma agrária popular, pela educação do campo, pela agroecologia, como foi falado aqui hoje. Então, uma boa noite a todas e a todos, e seguimos no debate. É isso, uma boa noite a todas e todos.